Hoje iremos contar uma história que se passa no mar. Algo teria afundado um navio que deixou 21 pessoas naufragadas durante 3 meses, passando fome e até tendo que apelar para o canibalismo. Parece uma história de um livro ou coisa de filme, mas às vezes a ficção chega perto da realidade. Mas por incrível que pareça, galera, isso realmente aconteceu. Uma enorme baleia teria atacado o navio, e é sobre essa história que vocês vão ver hoje. Conheça hoje, galera, a história de Moby Dick. Mas antes de conhecer essa história, se você não é inscrito no canal, se inscreva logo agora. Como de costume, vai deixar logo o seu joinha. Ó, a gente tá de olho que tem muita gente assistindo o vídeo e não deixando o joinha. Então clica aí agora porque não custa nada. Deixou o joinha, agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel Molo. E muitas pessoas já devem ter lido ou ouvido falar da clássica história de Moby Dick. Se você nunca ouviu falar, é uma baleia gigante que afundou uma embarcação. Essa história foi um romance escrito por um autor americano chamado Herman Melville. E essa história foi escrita lá em 1851. No início, o livro não foi bem recebido pelo público. Isso porque a história do livro falava sobre a caça de baleias. E por isso não ser nada legal, a história não era bem vista. Só que essa história, galera, não era uma invenção da cabeça do autor. Ela realmente aconteceu. O escritor Herman escreveu Moby Dick depois de ler os relatos do capitão George Pollard, um capitão que teria passado por um difícil naufrágio no navio chamado Essex. E esses relatos do naufrágio do capitão foi o que deu origem ao livro Moby Dick. E pra você então que nunca viu a história de Moby Dick, vamos contar ela pra vocês. O livro Moby Dick conta a história de um marinheiro chamado Ismael, que para fugir do tédio, ele resolveu viajar em um navio, com o intuito de conhecer as baleias. Ele então embarca em um navio chamado Pequod, algo do tipo, não sei pronunciar. E esse navio era comandado pelo capitão Ahab, velho marinheiro que tinha uma perna postiça, bem típico de um pirata. O capitão então revela para toda a tripulação que o principal objetivo daquela viagem não é ver as baleias, e sim capturar a baleia que arrancou sua perna, a baleia chamada Moby Dick. A história então é basicamente essa, galera. Um navio e seus tripulantes em busca de encontrar aquela baleia que teria tirado a perna do capitão. E assim buscar vingança e ter a baleia como troféu. Porém, durante a história, enquanto os caras estão se preparando para pegar a baleia, é a baleia quem pega eles. Moby Dick ataca o navio, destruindo tudo, deixando apenas um único sobrevivente, Ismael, aquele marinheiro que foi de intruso para passear e ver as baleias, e não queria atacar nenhuma baleia. Ou seja, galera, no livro, quando Moby Dick ataca o navio, a história do livro acaba. Mas na história real, galera, tudo começou mesmo quando a baleia atacou o navio. Então agora, vamos contar para vocês a história original em que Moby Dick se baseou. Durante o século XIX, a caça e o abate das baleias para a extração de óleo era muito comum e também bastante importante para a época. Então vamos para 1819, ano em que o navio baleeiro chamado Essex partiu da ilha de Nantucket, nos Estados Unidos, para navegar no oceano caçando baleias. O navio tinha 27 metros de comprimento e pesava 238 toneladas. E quem comandava esse navio era o capitão George Pollard Jr., que na época tinha apenas 28 anos. Junto com o capitão estavam a bordo mais de 20 marujos, todos com o intuito de caçar baleias para assim extrair o óleo delas e comercializar depois. Porém, no ano seguinte, no dia 20 de novembro de 1820, aconteceu algo que ficou marcado para sempre. Era um dia normal em alto mar, quando os marinheiros avistaram um grupo de baleias e já lançaram seus barcos para o mar se preparando para o abate. Mas também eles repararam algo estranho no meio. No meio daquele grupo de baleias existia uma que parecia ser gigante, bem maior do que as outras. Se tratava de uma baleia cachalote macho de 26 metros de comprimento, quase o mesmo tamanho do navio que eles estavam. E essa baleia pesava mais de 8 toneladas. Outra coisa que deixou todos chocados foi que foi possível ver várias cicatrizes na cabeça da baleia, como se ela tivesse passado por muitas coisas e vencido todas elas. Foi aí então que eles perceberam que do nada aquele gigantesco animal começou a nadar em direção do navio. O navio Essex que levou eles até ali. E ela veio muito rápido, como se ela quisesse atingir o navio. E atingiu em cheio, dando um golpe brutal. Na hora do impacto, todos no navio começaram a tremer, como se ele tivesse batido em alguma gigantesca pedra ou algum iceberg. Mas não, era um enorme monstro marinho. Com o primeiro ataque, a parte da frente do navio entortou e quebrou. E isso não foi suficiente para a baleia parar. Então, segundo os relatos do capitão, a baleia começou a se afastar do navio, mais ou menos uns 600 metros de distância, até que do nada começou a nadar novamente em direção ao navio em grande velocidade, dando dessa vez um segundo golpe fatal.
Não demorou muito para o navio Essex começar a afundar, já que tinha tomado 2 golpes fatais e estava todo aberto e rebentado. E segundos depois de ter causado tudo isso, a baleia foi embora para nunca mais ser vista e o navio foi enterrado no fundo do mar. Na história do livro do Moby Dick, a história acaba quando a baleia ataca o navio, deixando apenas um sobrevivente. Mas agora, na história real, a baleia atacou o navio, derrubou ele e deixou 21 pessoas em choque no meio do mar. E que agora que a história desses marujos vai começar. Depois que o navio se afundou, para se salvarem, as 21 pessoas se dividiram em 3 botes diferentes. Antes do navio afundar, eles conseguiram retirar alguns galões de água e muitos quilos de biscoito. E isso era tudo que eles tinham para sobreviver. Até quando isso iria dar? Os homens, então, à deriva tinham 2 opções. Ir para as Ilhas Marquesas, que ficavam na Polinésia a 2 km de distância, ou ir para a América do Sul, que era bem mais distante. Claro, então, que eles iriam escolher a primeira opção, ir ali nas ilhas mais perto, né, a 2 km de distância. Mas havia um problema, galera. Nessas Ilhas Marquesas, haviam histórias que ali habitavam vários canibais. Então, por conta disso, eles riscaram essa ilha do plano e decidiram, então, ir para a América do Sul, mesmo sendo bem mais longe. E o pior de tudo é que eles nem sabiam a distância que eles estavam. Poderiam levar anos, tá ligado? Ou nunca chegar. Então eles ficaram 1 dia, 2 dias, 3 dias navegando no mar, até que no 3º dia uma onda quebrou em cima do bote, molhando quase todas as bolachas. E foi aí então que eles começaram a passar pelo primeiro grande desafio, que era a fome e a sede. Pois eles já estavam há 3 dias nadando em direção, teoricamente, da América do Sul, mas eles nem sabiam onde eles estavam. Que esse cara louco, né, mano? Mas você vai fazer o quê? Eu ia pra ilha dos Eu ia canibais, pra ele, mano. matava os canibais e comia eles, mano. Tacava pedra mesmo. Oxi, dava um jeito, oferecia biscoito para eles comerem, em vez de comer minha carne. Biscoito? Eu ofereci o Daniel. E foi então que 30 dias depois, não aguentando mais e sem esperança que iriam sobreviver, eles avistaram uma ilha. Óbvio que rapidamente todos começaram a remar em direção à ilha e pararam por lá. Porém, galera, havia um problema. A ilha não tinha muitos recursos, não tinha muitas comidas, não tinha muito ao que oferecer aos náufragos. Então eles ficaram lá descansando uma semana e voltaram para o mar. Com o intuito então de encontrar outra ilha, quem sabe comida de verdade. Ou se não, até chegar na tão esperada América do Sul. Só que nem todo mundo foi embora dessa ilha. 3 homens decidiram ficar lá. E esses caras, galera, ficaram por lá nessa ilha por mais de 3 meses. E com muita sorte, depois desses 90 dias, eles foram resgatados com vida. Já os outros decidiram partir. Porém, no meio do caminho, um dos botes se perdeu para sempre, deixando apenas alguns vivos tentando sobreviver. Aqueles que sobraram já estavam quase sem água. E como numa situação dessa, não podemos beber água do mar, pois senão desidratamos e podemos morrer, eles então começaram a tomar o seu próprio xixi, para não ficarem desidratados. Só que aí os mais fracos não aguentaram e começaram a partir para outro mundo. Depois então de 3 meses ali no bote, no oceano, buscando alguma salvação, os marujos já estavam muito fracos e muitos já não estavam mais aguentando. Então, para não morrer de fome, eles decidiram comer os outros amigos que haviam partido. E eles poderiam ter ido até as ilhas dos canibais, mas decidiram se tornar canibais. Na verdade não decidiram, né? Foi a opção que restaram para eles. E na verdade também, se eles fossem para aquela ilha, Talvez eles não precisariam ter comido os amigos. e talvez nem teriam canibais lá. Então, depois deles terem encontrado essa alternativa de se alimentar dos restos dos outros marujos, algumas semanas se passaram e todos conseguiram se manter vivos. Só que eles não iriam aguentar ficar ali para sempre. Então, tiveram que tomar uma decisão extrema. Como eles estavam ficando com fome novamente e já não tinha nenhum resto de amigo para eles se alimentarem, resolveram fazer o bingo canibal. Eles decidiram que iria sortear uma das pessoas vivas dali para ser sacrificado e servir de alimento para os demais do grupo. Nossa, mano, que desespero, mano. Ah, mano, nessa hora eu viraria o farco e falava, tchau, falou, mano. Imagina, sou eu. Não, exato. Lucas, é você, meu irmão. Soco na cara. É você, caralho. Eles fizeram então esse lance no sorteio e o escolhido foi Owen Coffin, um rapaz de 18 anos. Ele era o primo do Capitão Pollard. E mesmo sendo primo ou não, ele foi sacrificado e sua carne foi comida. Então, galera, finalmente, 95 dias depois que a baleia derrubou o navio e os caras ficaram lá naufragados no mar, que os botes foram resgatados. Eles ficaram com fome e com sede, tomando sol na água o dia inteiro, sem saber onde estavam, sem saber onde iam. Tiveram que comer carne humana para sobreviver, beber o próprio xixi E até sacrificar uma vida. Tudo isso, galera, por um longo período de 3 meses e 5 dias. Alguns dos homens estavam tão desorientados que estavam até ficando meio loucos, pois mesmo depois deles serem resgatados, havia um que estava com tanta fome que não parava
terminava de roer um osso que tinha sobrado como alimento. Dos 21 marujos, apenas 8 sobreviveram. 5 que estavam no último bote que foi resgatado e aqueles outros 3 que ficaram naquela ilha que não havia muita comida. Mas mesmo assim, eles também conseguiram sobreviver. E desses 13 homens que não sobreviveram, 6 ficaram perdidos pelo oceano e 7 deles foram devorados pelos amigos. Que história trágica, né, galera? Primeiro com o intuito de caçar baleia. Já tá errado. Já tá errado. Aí a baleia loucona Toma. vai lá e fala, toma, agora vai lá e arregaça o navio dos caras. Aí fica 21 caras pegando sol, com fome, e aí depois tem que comer os amigos, mano. Mas que bom que pelo menos alguns deles conseguiram se salvar, principalmente até para contar essa história. Uma baita história de pescador, né? E a história desse naufrágio, galera, foi contada em um livro chamado No Coração do Mar, escrito pelo escritor Nathaniel Philbrick, que se baseou nos relatos do capitão do navio Essex, um navio que foi afundado por causa de uma baleia. E esse livro serviu de inspiração para a clássica história de Moby Dick. Só que podemos dizer que Moby Dick foi uma adaptação por um outro escritor. Que se inspirou e conta apenas a primeira parte da história dos marujos que foram atrás de Moby Dick. Que história louca, né, galera? Digna de filme mesmo. E é por isso que há muito tempo ela é contada. Eu mesmo, a primeira vez que vi, era no VHS, historinha de desenho do Moby Dick. Aparece Moby Dick. Só que ela era uma baleia legal, porque mostrava meio que os humanos eram do mal por caçar ela, e ela era uma baleia que só tava se defendendo. Mas e aí, galera, você conhecia a história de Moby Dick? Conhecia a história real em que ela foi baseada? Gostou desse vídeo? Então se gostou, deixa seu like. Se você também achou super interessante, compartilhe logo esse vídeo para alguém que pode gostar também dessa história e que não sabe como tudo aconteceu. E o que aconteceu com os marinheiros. Outra coisa também, se possível, é deixar um comentário aqui do que você achou, se você gostou, se achou interessante, e também deixar uma sugestão de um outro vídeo que vocês queiram aqui no canal. Deixa nos comentários, então, se inscreva no canal e siga a gente no Instagram, Dani Molo, Lucas Marques e Você Sabia Vídeos. Siga a gente lá, galera, acompanhe, fique mais próximo da gente. E lembrando que se você não quer perder nenhum vídeo aqui desse canal, você tem que se inscrever nele também, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Ficamos por aqui então, galera. Até amanhã. Estudo pessoal. Valeu!